Noite. Muito bem. Já ia começar espanhol. Vamos voltar aqui, sexta-feira. Boa noite a todos. Né? É sempre uma alegria estar aqui. Hoje o tema, né, vamos falar sobre educação consciencial do espírito. E vamos falar sobre nascer e morrer. Normalmente, nós gostamos de falar de nascimento. Em geral, né, ainda temos uma certa dificuldade de falar da questão da morte. Mesmo sendo espíritas, né? Mesmo sendo espíritas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nascer, um pouquinho sobre morrer, um pouco sobre educação e um pouco sobre a questão da consciência. E depois a ideia é fazer um fechamento sobre a questão dessa educação consciencial, ou seja, esse caminho do espírito em direção à perfeição. Nessa jornada que a gente já vem vivendo há milênios, incontáveis, não sabemos, né? E que seguramente nos tocará ainda uma quantidade de tempo bastante grande. O ponto mais importante é que, nesse processo, nós também vamos desenvolvendo a paciência, né? A paciência até para entender que essa visão que nós temos de tempo ainda é muito imprecisa. Ainda é muito imprecisa. Então, vamos voltar no tempo e vamos falar no dia 8 de dezembro de 2003. Foi um dia que, no caso para mim e para a Paula, né, e possivelmente para vários outros que estiveram envolvidos também, foi um dia de foi bastante marcante, né? E nós vamos trazer um pequeno relato. O Pedro, nosso filho, estava no hospital, estava numa UTI, né? E, nesse dia, quando eu fui me despedir dele para voltar para casa, ele disse assim: pai, vai com Deus. Eu pensei em dizer, vai para o inferno, mas Deus chegou para mim e disse: Pedro, muda o disco. E então ele disse: vai com Deus. E ele mesmo, pensando, disse assim: para o bem eu digo sim, para o mal eu digo não. Essas palavras, da maneira como foram ditas, Pedro estava com 10 anos, né, calaram tão profundamente dentro de mim que isso aqui vem repercutindo. Mas tem um ponto muito importante. Para o bem eu digo sim, para o mal eu digo não. Eu fui para casa, né, a Paula havia continuado, ficou no hospital com ele, e começou a vir todo um filme de tudo que havia passado, né, exatamente nos últimos 9 meses que ele vinha numa jornada hospitalar ali muito intensa, em UTI e tudo mais, e ver uma intuição. Bom, é uma gravidez ao contrário. Se amanhã está completando 9 meses, né, é uma gestação, embaraço, está completando 9 meses e se completou um ciclo para que ele volte. Claro, como eu falei, nós ainda estamos naquela coisa que falar de morte, né, nós sempre queremos empurrar para uma outra... Não é agora, vem depois. E você começa inconscientemente a fazer um processo. Não, devo estar enganado, não deve ser assim. Mas, na realidade, essa foi basicamente a nossa última conversa, porque isso ocorreu na noite de uma segunda-feira, e ao retornar para o hospital, né, a Paula até me chamou, pediu até para que eu fosse mais cedo. Quando eu retornei e cheguei na terça-feira de manhã, ele já estava numa condição que já não podemos conversar mais. Então, esse ponto, por que está sendo tocado aqui? É um processo educacional. Aqueles 10 anos que foram vividos por ele foram foi de grande intensidade. Mas não só por ele, né? Nós, como pais ali envolvidos, também crescemos e aprendemos muito. Então, nós não temos a dimensão de tudo que levou aquele espírito naquela situação, chegar nesse momento, desencarnar de uma maneira, vamos dizer assim, cedo, dentro do conceito normal que nós temos, né? E dentro do que a Paula sempre falava, de uma certa forma rompendo o ciclo normal da vida, que normalmente os pais vão antes dos filhos, né? E quando há essa quebra,
é algo que ainda é muito doloroso para nós. Então, essas palavras, como eu disse, elas ficaram. E vamos dizer assim, eu acho que servem como inspiração para o tema que nós vamos estar tratando hoje, né? Principalmente pelo seguinte, porque todos nós viemos com uma programação. Isso nós não temos dúvida. O processo é um processo educativo, a encarnação é um processo educativo. E todos nós viemos com um programa de estudo, podemos dizer assim. E vamos dizer, se nesse momento, aquela conjuntura que o Pedro Henrique estava vivendo era, né, trazer essa visão de Deus mais forte dentro de si, esse objetivo havia sido alcançado. Até pelas palavras, para Deus, falar para ele, muda o disco. Né? Ele pensando isso assim, como dizendo, não vou continuar repetindo sempre os mesmos comportamentos. Natural, uma criança de 10 anos não podia sair direto no hospital, podia ter sentimentos de revolta ali misturados, até dizer assim, vai para o inferno, você pode ir embora. Né? Mas, no mesmo momento, consciencialmente, ele já dizia, não é isso, não é isso. Para o bem eu digo sim, para o mal eu digo não. Então, quando nós vamos pensar em nascer e morrer, nós vamos ver que não tem muita explicação, não. Vamos no dicionário, está lá. Nascer. A gente sabe que é do latino, nascere, é uma explicação já bastante grande. Mas está lá, vir ao mundo, dar à luz. Vir ao mundo da onde? Não, dicionário, né? Você vir é que vem de algum lugar. Mas, pela explicação, aqui não diz. Dar à luz. Dar à luz é como fala no Brasil, talvez porque a mãe, do processo de nascimento, possibilita que a criança veja a luz. Mas é um termo que existe. E para morrer, aí tem também começar a ter vida exterior. Esse aqui me pareceu interessante. Começar a ter vida exterior. Esse aqui já traz, no fundo, uma ideia de que já existia uma vida interior. Possivelmente no interior da mãe, né? Mas que o nascimento era uma transição, saindo de uma vida interior para uma vida exterior. Essa é como está no dicionário comum. E se a gente vai ver morrer, é mais vago ainda. Está aqui. Passar do estado vivo para o estado morto. Passar do estado vivo para o estado morto. E é assim, né? Falecer. Falecer, muitos dizem, eu não gosto de falar a palavra morrer, prefiro dizer faleceu. Né? Ele faleceu. Isso mostra como, às vezes, a palavra ainda tem um peso bastante grande para nós. Né? Então, quando a gente fala de nascer e morrer, tem alguns dados interessantes aqui. Veja bem, quantas pessoas nascem diariamente em todo o mundo? Isso são dados da ONU. Né? Quase 3 por segundo. Ou seja, 180 por minuto. Um número grande, o processo de reencarnação. Pelo outro lado, quantas morrem? 102 por minuto. Então, nós já estamos vendo que, a cada minuto, a nossa população de encarnados vai aumentando em 78 novos encarnados. A diferença entre 180 e 102. 78 por minuto. Onde nascem mais? Olha, isso aqui, exatamente, na Índia. A Índia faz 33 partos por minuto. Ou seja, dos 180 que nascem no mundo, 33 nascem na Índia. Nesse ritmo, né, em 2035, eles vão ultrapassar a China. Então, se nós vamos por isso, possivelmente as nossas próximas encarnações vão ser na Índia. Já vamos começando a nos preparar. Talvez até pela probabilidade. Né? E quem nasce mais? Homens. Né? São 105 homens para cada 100 mulheres que nascem. Exatamente, Paula. Você não viu a pesquisa, mas está aqui.
Quem morre mais? Os homens também. E aqui tem um dado da ONU. Em geral, um dos fatores é a questão da violência, porque nós ainda temos guerras, né? E, se bem que hoje as mulheres também já estão na guerra, já fazem parte das forças militares e tudo mais, mas a grande maioria são homens, né? Então, pelo próprio efeito da violência que ainda predomina no nosso planeta, os homens desencarnam também numa condição maior. Então, só para a gente ver números, né? Nós estamos falando que a nossa população aumenta 78 pessoas por minuto, que são 4.680 a cada hora, né? 112 mil por dia. Talvez nós nunca tivéssemos... Eu não tinha essa ideia, só quando eu fui estudar aqui é que 112 mil pessoas por dia. Então, é 1.300.000 por ano. Claro, isso aqui são taxas estatísticas, não podemos garantir que o número é exato, mas, numa linha geral, são nesses números que a ONU se baseia. Então, isso aqui vem do site, tem também Vida Humana Internacional. Agora, isso são os nossos dados, o nosso censo do lado de cá. Nós não sabemos exatamente qual é o censo do lado de lá. Tínhamos uma informação de Emmanuel na década de 50, né? E, mais recentemente, existe um livro de 2005, da Hermance Dufour, que fala que em torno, ou seja, no planeta Terra, naquela ocasião, falávamos de 6 milhões de espíritos, 6 bilhões, né, de espíritos encarnados. Hoje, a informação que se tem é que já passou de 7 bilhões, mas, em termos de proporção, dizia que em torno da Terra nós tínhamos 20% de espíritos estavam encarnados e outros 80% estão do lado de lá, possivelmente com o nome na lista para vir para cá, possivelmente com o nome na lista vai para a Índia, porque é onde, com mais possibilidade, ele vai ter de desenvolver o seu programa, né? Só que aqui ela fala mais. Dentro do planeta, né, de encarnados, nós temos um 33%, ou seja, 2 bilhões de espíritos encarnados, são espíritos que já estão em processo de regeneração, e são outros espíritos que vêm como missionários anônimos, desenvolvendo a ciência, a medicina, a ideia religiosa, a espiritualidade, em várias circunstâncias, e que nós não temos nem ideia. Estamos falando de 2 bilhões de pessoas, espíritos já numa condição regenerativa. Entretanto, existem ainda outros 4 bilhões que são espíritos encarnados doentes, enfermos, né? Quando nós falamos enfermos, doentes, não é necessariamente... Vamos sempre pensar que, quando os espíritos falam de enfermidade, eles estão falando de enfermidade geral. É o espírito estar enfermo, não quer dizer que ele tem uma doença específica do corpo físico. Por quê? Os desencarnados também estão enfermos, né? Dos desencarnados, nos falam que 25% da população desencarnada são espíritos que são conhecidos como condutores do planeta. São espíritos que estão trabalhando nesse processo de transição planetária, de acelerar o processo de transição, de trazer uma ideia de espiritualidade, né, e conduzem, vamos dizer, essa transição do planeta. Estamos falando aí de 6 bilhões de espíritos dentro da dimensão espiritual. Outros 6 bilhões que estão do lado de lá, ou seja, também 25%, são espíritos medianos, que já estão também em processo de regeneração. Ou seja, essa transição que nós falamos, de sair de um planeta de expiações e provas e chegar num planeta de regeneração, faz-se necessário que os espíritos comecem o seu processo de regeneração. Então, já temos, vamos dizer assim, dentro da Terra, aproximadamente 2 bilhões em processo de regeneração e outros 6 bilhões desencarnados. Se nós juntamos isso, 6 mais 8,
né? Nós temos um total de quanto? 6 mais 2. 8 bilhões de espíritos em regeneração. Com os outros 6, que são os missionários, nós vamos ter que, dos 30, 14 bilhões são espíritos condutores e levando o processo de regeneração. Mais da metade ainda são espíritos enfermos, né? Quando temos aqui, ele chama encarnados, doentes, em estado de sofrimento. Então, o estado de sofrimento, do lado de lá, são 12 bilhões de pessoas. 12 bilhões de espíritos. E esses espíritos precisam fazer o quê? Reencarnar, né? Por isso é que nós temos essa taxa crescente de a cada minuto tem que vir 78 novos, né? Então, muita gente pensa que eu vou desencarnar, vou chegar lá, fazer meu programa e vou voltar logo. Nós não sabemos, né? Nós não sabemos porque tudo vai ser da nossa necessidade, das possibilidades e também da necessidade de outros que também têm que vir. Então, vamos falar um pouco sobre evidências, né, da questão da vida antes da vida. Na década de 70, foi publicado um livro que chamava-se Vida Antes da Vida, por a doutora Ellen Van Bach, né? Nesse livro, ela apresentou um estudo de 750 casos de pacientes que trabalharam utilizando hipnose. Então, ela hipnotizou os pacientes de diferentes estados americanos, diferentes níveis de conhecimento, de instrução, ideia religiosa, ou seja, totalmente aleatório, tudo misturado, né? Mas ela chegou à seguinte conclusão, né? Que 90% dos pacientes vislumbraram, sem dúvida nenhuma, imagens de vidas passadas. E ela disse assim: estou convencida de que é chegada a hora de estudar com rigor a realidade da reencarnação. Então, como eu falei, tem um monte de espíritos missionários que vêm para trazer ideias novas e tudo isso que vem cada vez mais vai ser revelado, né? E é a própria ciência que vai trazer isso. E tem outras. Aqui também nos Estados Unidos, Ian Stevenson, ele faleceu em 2007, né? Era um dos pesquisadores mais conhecidos na área da reencarnação. Ele atuou aqui na Universidade de Virgínia, né? Estudou milhares de casos de crianças aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Tailândia, Birmânia, na Turquia, no Líbano, Canadá e também na Índia. Na Índia era o mais fácil, que ele falou, porque eles já nascem com a ideia da reencarnação. Primeiro, né, ele não trabalhava com a questão da hipnose, como trabalhou a Ellen. Ele verificava toda a informação sobre a vida da criança, porque muitos relatavam, crianças que relataram vivências, o que haviam vivido. Então, ele ia, verificava toda a informação sobre a vida anterior da criança. Depois, ele identificava o desencarnado que a criança dizia ter sido. Então, ele fazia uma pesquisa histórica das informações que aquela criança estava apontando, né? Mais tarde, confirmava os fatos da vida passada do desencarnado que coincidia com as lembranças da criança. Então, ele ia fazer uma pesquisa in loco, trazendo informações. E aqui existia uma particularidade, porque, em geral, o que se verificou que muitas dessas crianças que traziam essas lembranças de vidas anteriores, não pode dizer que sejam todas as situações, mas na maioria das situações, eles haviam passado por um processo, um tempo na erraticidade relativamente curto. Ou seja, o período entre vidas relativamente curto. Então, muitas vezes, era possível, ela falava de fatos, situações que puderam ser verificadas. Se chega uma criança que diz que viveu com Lutero em 1100 e pouco, vai ser praticamente impossível confirmar a história dessa criança. Mas aqui era o contrário, eram crianças, então a gente vê também toda uma programação, né, de fatos para que as coisas se evidenciem. Então, ele foi tomando conhecimento de crianças que relatavam as vidas passadas e, na grande maioria, eram reencarnações que haviam passado
há poucos séculos, há poucas décadas, há poucos anos, e que puderam ser efetivamente comprovados. Mas nós temos também evidências de vida depois da vida, né? Também na década de 70, o Dr. Raymond Moody escreveu o livro Vida Antes da Vida. Na realidade, o livro da Haley, Vida Depois da Vida, Antes da Vida, ela decidiu fazer a pesquisa com hipnose depois que ela leu esse livro. Esse aqui era médico, um cirurgião, e ele relatava casos de pacientes, né, que já estavam no processo ali, muitos em estado terminal, e que relatavam situações. Então, ele fez um estudo envolvendo mais de uma centena de indivíduos que experimentaram a morte clínica e reviveram. Os relatos de suas experiências são semelhantes em seus detalhes e fornecem evidências da sobrevivência do espírito depois da morte. Nós estamos sempre falando de evidências, né? Para muitos de nós, pode ser assim, não, mas isso é uma prova, é uma comprovação. Se podemos dizer do ponto de vista científico, também seria uma prova, né? Mas a questão da prova, ela vai sempre estar ligada também à maneira como quem vai estar vendo vai interpretar essa situação. Como nós já trazemos a certeza da continuidade da vida, né, e que já vinha com vida, é uma comprovação de algo que nós já sabemos, né? Por agora, os cientistas que estão trabalhando nisso, eles são muito ainda reticentes, porque muitos deles que vamos dizer assim, fazendo afirmações mais contundentes, acabam sendo, de verdade, ridicularizados e excluídos, muitas vezes, da comunidade científica. Mas isso é uma questão de tempo. Na realidade, todas essas evidências vão estar sendo cada vez mais amplas, e lá na frente, tudo isso vai aparecer de uma maneira muito clara. E vemos que tem muita coisa. Aqui também na Universidade de Connecticut, né, Dr. Kenneth King e a Sharon Cooper, que é da Universidade de Nova York, fizeram um estudo de 2 anos sobre as experiências de quase morte em deficientes visuais, com resultados espantosos. Então, eles não viam nada, né? Os resultados foram publicados no livro Mindsight, que foi de 1999, e que comprovou que 31 pessoas cegas que passaram pela experiência de quase morte descreveram a experiência de terem podido ver pela primeira vez em suas vidas, dando detalhes de procedimentos médicos que ocorreram durante a cirurgia. Claro, porque não se vê nesse estado, não se vê com os olhos do corpo físico, é o espírito que vê, né? Nós que estudamos o perispírito, nós entendemos com mais facilidade essa questão, mas os médicos, cientistas estão constatando, muitas vezes, embora sem entender tudo o que está acontecendo, mas eles estão registrando as evidências, né? Também, no King's College de Londres, também está acontecendo uma revolução no mundo da tanatologia. Tanatologia é o estudo científico sobre a morte. O pesquisador e médico Peter Fenwick está fazendo experimentos detalhados sobre um fenômeno que acontece entre as 24 e 48 horas antes e depois da morte, né? E ele diz assim, esses acontecimentos ocorrem com muita frequência e em grande porcentagem dos casos, e afirmam, né, que ele está sendo bem contundente, afirmam que a consciência é diferente do cérebro. Aqui tem um ponto-chave de toda essa questão dos estudos das experiências de quase morte. Porque quando isso começou a acontecer, e até nos relatos lá do Moody, muitos cientistas vinham e diziam assim, não, isso não tem nada de espírito. É que o indivíduo está ali, entra em coma, né? Mas o cérebro tem uma função em que ele mesmo emite visões que são comparadas a alucinações e que vão fazer com que a pessoa veja e perceba coisas, mas ela não está nada fora do corpo. É um processo do cérebro. E essa foi uma teoria que foi posta para derrubar a ideia do espírito. O que eles estão vendo agora? Não tem cérebro coisa nenhuma, porque em muitas das situações era um estado de morte clínica onde o eletro está
flat, retinho. E aí eles perguntam, bom, se não tem atividade cerebral, se a consciência é um produto do cérebro, não pode ter consciência. Então, por isso que agora ele já sabe que a consciência está fora do cérebro. Nem todo mundo aceitou isso, mas já tem muita gente aceitando, né? O médico oncologista Jeffrey Long, também é autor de Evidências da Vida Após a Morte, dirige a fundação de pesquisa sobre a experiência de quase morte, que tem mais de 2.500 estudos de caso. Ele diz assim: minha área profissional está baseada em pesquisas sobre experiências de quase morte. Em minha opinião, as experiências de quase morte proporcionam uma das maiores evidências científicas da vida após a morte. Então, por quantidade de informações que eu encontrei, nós poderíamos passar o resto da apresentação, da palestra e seguir mais só apresentando essas situações, mas não é o objetivo. Quem quiser pode ir e tem detalhes das pesquisas, né? O que nós queremos dizer é o seguinte: nós temos evidências profundas de que a vida existe antes da morte, que a ciência está comprovando, e nós, como espíritas em particular, não temos dúvidas. Nós temos evidências também científicas da vida depois da morte, que também para nós, como espíritas, nós não temos nenhuma dúvida. E aí, nós temos o Chico, né? Que no Brasil, né, também foi estudado pelo Dr. Paulo Rossi, em 1991. Chico ficou conhecido pelo seu trabalho gratuito, pelo qual publicou mais de 400 livros, recebidos de mais de 600 autores espirituais diferentes. E também recebia carta de pessoas já falecidas. Então, olha só, o estudo do Dr. Paulo Rossi confirmou que 93% das pessoas que visitavam Chico não o conheciam. Então, eliminava a ideia, não, ele estava dando as cartas de pessoas que ele conhecia e que já sabia a história. Não existia isso, né? 62% das mensagens mostraram mais de 6 fatos reais em cada uma das informações que foram apresentadas. As pessoas recebiam cartas, vamos dizer assim, do além, que tinham, na maioria, 62%, mais de 6 fatos que só eles conheciam. 71 continham informações detalhadas sobre pessoas falecidas que foram posteriormente confirmadas como verdadeiras por suas famílias. Ora, é demais, né? Então, Rossi concluiu que as informações reveladas por Chico Xavier, de fato, provêm de espíritos, de pessoas mortas, e não são resultados de qualquer tipo de fraude. Aí você diz, mas isso nós já sabemos. Claro, mas é importante que alguém de fora do meio espírita faça esse tipo de comprovação, porque sempre quem está fora e quer combater vai dizer assim, não, isso é uma fraude. É muito mais fácil você derrubar com uma ideia negativa, isso não existe, isso é alucinação, isso é coisa fantasiosa, são pessoas tontas, tolas, que não conhecem nada. É muito fácil, porque não precisa provar, e essa ideia vai repercutindo e vai proliferando. Mas nós estamos vendo que existem espíritos diversos, muitos deles anônimos, que aqui nós estamos falando de alguns deles, mas que vêm trabalhando na transformação desse processo. E um deles foi esse que nós já conhecemos, que disse assim: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então essa mensagem nos foi dada por Allan Kardec, né, e que mostrou que nascer e morrer são diferentes etapas biológicas vivenciadas pelo corpo físico durante a encarnação. Então, a morte e o nascimento é uma condição puramente biológica. O espírito não morre, o espírito não nasce. Nós fomos criados por Deus, né, em algum lugar do passado, mas nós não morremos e nós não nascemos. O corpo físico passa pelo processo de nascimento e o corpo físico passa pelo processo de desgaste natural e morte. Com isso ocorre o processo da encarnação, no nascimento, e o processo da desencarnação durante a morte.
A criança de hoje é o espírito eterno, né, que venceu inúmeras etapas evolutivas através dos milênios. Então, os 10 anos que o Pedro viveu, não é que ele viveu só 10 anos. Ele já tinha toda a sua bagagem, todo o seu processo que culminou nessa necessidade de um período, né, de 10 anos encarnado para cumprir alguma coisa. O espírito evolui através do esforço próprio, com o trabalho de si mesmo, né? O espírito conserva, após a morte do corpo físico, todas as aquisições adquiridas durante a encarnação, através do perispírito. Nós estamos estudando perispírito, e ao renascer em novo corpo físico, não perderá o patrimônio adquirido. Então, tudo que nós vamos conquistando através do esforço, aqui ele já fala, esforço, se mantém. Então, esse é o ponto. Nenhum processo educativo pode ignorar que somos espíritos imortais, criados por Deus, nascendo, vivendo, morrendo, para renascer e evoluir sempre. Então, essa, vamos dizer assim, é a distância que o modelo educacional que nós temos no planeta ainda não conseguiu chegar. O nosso modelo educacional, salvo diferenças de um local para outro, mas, em geral, o nosso modelo educacional ainda é centrado em uma única existência. Nós não somos ensinados na escola, né, que nós reencarnamos, que nós estamos... E ninguém faz um trabalho de instrução, enquanto nós estamos aqui na Terra ainda, identificando que somos espíritos que já trazemos uma bagagem anterior. Então, o modelo educacional que ainda vigente no planeta é centrado em uma existência única. Mas nós estamos vendo que, com todas essas evidências que estão sendo trazidas, né, seguramente, nós não podemos falar de anos, mas seguramente, em bem pouco tempo, todas essas evidências vão acabar culminando também com o próprio modelo educacional que nós temos vigente aqui no planeta. Enquanto isso não ocorre, nós já podemos sim fazer as nossas análises do ponto de vista de educação do espírito. Porque a educação ela não cumpre somente, não é somente a questão de ir para a escola, para a universidade e tudo mais. Isso é uma coisa. Mas a instrução vai muito mais além disso. Então, nós vamos falar, né? Essas informações aqui nós temos do Walter Oliveira, no livro Introdução à Pedagogia Espírita. Então, nós vamos falar sobre educação do espírito. Quando nós estamos falando de educação, né, nós entendemos que é o desenvolvimento das potencialidades do espírito eterno. Nós estamos desenvolvendo nossas potencialidades, nossas virtudes, mas principalmente exercitando as funções da alma, a vontade, a inteligência e todas, vamos dizer assim, as situações que são vivenciadas que levam a uma condição educacional, processo de aprendizagem. Então, não podemos prescindir de analisar a evolução, tanto em seu aspecto espiritual como material, para chegarmos a uma compreensão real do desenvolvimento e do processo de aprendizagem, uma vez que o corpo físico é o órgão de manifestação do espírito e instrumento de sua interação com o meio. Então, o corpo físico é o nosso processo de interação, mas é o espírito que está aprendendo, né? Também na introdução à pedagogia espírita. E aqui tem uma questão interessante. Vamos ver como é que... nós tivemos vários estudiosos, né, que vieram estudar, analisar, pesquisar a questão da aprendizagem, né? Isso entrou dentro do que se conhece hoje como pedagogia, que é o estudo, né, do aprendizagem, da educação. Um deles, muito famoso, né, que deixou o seu legado, é o Jean Piaget. E ele escreveu no livro Psicologia da Inteligência, ele disse assim: quando o indivíduo age, ou seja, quando ele atua, tem uma ação, exerce algum procedimento, utiliza estruturas mentais que já possui, que reagirá com o procedimento presente, formando nova estrutura. Então, ele estudou as crianças. Como é que as crianças vão aprendendo?
Por isso que criou o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Ou seja, é um processo gradativo. Você vai, estuda uma coisa, aprende, adquire esse conhecimento, consolida ele, vai para a próxima fase. Novo processo de aprendizado, consolida, vai para a próxima fase. O mesmo processo educacional que a criança passa nesse processo de retorno do espírito à reencarnação, nós passamos como espíritos nas diferentes encarnações. Então, Piaget acrescenta que esse processo de modificação interior, porque a gente está sempre passando de uma condição onde se tem um determinado conhecimento e um determinado comportamento e passa a ter outro conhecimento, outro comportamento. Tudo isso ele chama de processo de adaptação. E ocorre através da assimilação, que consiste na absorção de experiências novas às estruturas interiores, e da acomodação, que consiste na modificação interior, que acomoda seu funcionamento para readaptar-se às novas experiências. Então ele fala, existe um processo de adaptação, onde vem uma assimilação do conhecimento e depois uma acomodação, ou seja, quando esse conhecimento está interiorizado. E aí a gente está num outro patamar. Quem aprendeu a andar de bicicleta sabe bem o que é isso. Sem saber andar de bicicleta, é praticamente impossível equilibrar em cima da bicicleta. Depois que esse esforço de adaptação a ficar em cima da bicicleta e conseguir andar foi superado, criou-se uma nova estrutura. Ninguém esquece. Aquilo não se perde. Ninguém vai... me esqueci como é que anda de bicicleta. Não existe. Né? Me esqueci como dirige um carro. Como caminho, como. Isso são coisas que não se... Essa estrutura foi interiorizada e já não se perde mais. Quando nós estamos falando do espírito, a mesma coisa. Nós vamos ver aqui. Quando nós estamos falando de fazer o bem, nós estamos ainda na ideia. Nós precisamos fazer, temos que fazer. Um dia nós vamos fazer, sem nenhuma dúvida. Então, esforço de adaptação. Vocês viram que o Piaget usou essa ideia. Então, nós temos uma estrutura anterior. Através das nossas experiências, da nossa ação, do dia a dia, né, nós assimilamos novas estruturas. Aprender a perdoar, amar, tudo isso. E vamos consolidando isso. Quando isso está consolidado, vem o processo de acomodação. E isso leva à aquisição de uma nova estrutura. Ou seja, o conhecimento já está assimilado e incorporado ao indivíduo. Então, toda atividade mental se processa pela assimilação e acomodação em níveis gradualmente crescentes, num avançar progressivo, construindo gradativamente novas estruturas em níveis cada vez maiores. Ou seja, partindo do que já se tem dentro de si, constrói-se algo em nível um pouco superior. Então, sempre nós partimos de algo que nós já temos dentro de si. Olha que interessante, quando nós reencarnamos, nós também já trazemos algo que já está dentro de nós, para completar uma nova fase de educação, de aprendizagem. Então, falando de espírito, falamos de Piaget, de contribuições que ele teve, e não vamos falar de Freud, mas só fazer uma pequena comparação. Freud, quando falou do psiquismo humano, analisando, estudando a mente, ele foi um dos primeiros que colocou a mente como algo fora do cérebro. Ele não disse onde é que era, né? Mas que claramente como uma função psíquica fora do cérebro. E ele separou uma ideia de superego, de ego e de id. E também trouxe a ideia do consciente, do pré-consciente e do inconsciente. No século passado, ali na década de 40, André Luiz, né, acho que já foi 50, teve um livro chamado No Mundo Maior. Ele traz um relato, ele faz um estudo, falando também sobre a questão de como a nossa estrutura psíquica está estruturada, do ponto de vista do espírito, mas também do ponto de vista biológico. O nosso cérebro está estruturado como se fossem 3 andares diferentes. Nós temos um cérebro mais antigo, né,
que é a mesma estrutura que os répteis têm. Então, nós trazemos isso do processo evolutivo, o cérebro reptiliano, que atua por instintos, da mesma maneira que os répteis. Nós temos uma outra área que trabalha a nível consciente, né? Basicamente trabalhando aqui as situações do presente. E nós temos essa parte frontal, que só os homens têm, os outros animais não têm, em que traz, vamos dizer assim, do ponto de vista do ideal a ser alcançado, o trabalho que precisa ser feito. Então, André, né, ele trouxe essa visão do futuro, presente e passado. Então, nós vemos, o Freud apresenta id, ego e superego como funções da mente em diferentes níveis de consciência. Então, ele está aí trazendo que existe uma consciência e essa consciência está estratificada em níveis diferentes. O André Luiz nos traz essa explanação do Calderaro, comparando o nosso cérebro a um castelo de 3 andares. No primeiro, que é o subconsciente, simbolizamos nosso passado com todo o arquivo de nossas experiências anteriores. No segundo, que é o consciente, está o nosso presente, onde estamos trabalhando atualmente na construção do nosso futuro. Então, tudo que nós estamos criando hoje, no nosso processo de cocriação, nós estamos sedimentando o que nós vamos ser no futuro. E no terceiro, é o superconsciente, né, que está a condição ideal, a meta superior a ser alcançada no nosso futuro. Então, quando os espíritos responderam que nós temos, perguntaram onde estão gravadas as leis de Deus, eles responderam na consciência, né, porque o espírito já traz isso interiormente e traz essa ideia do modelo do trabalho e para onde ele precisa estar caminhando. E a nível físico, vamos dizer assim, a questão perispiritual e o cérebro vão atuando também nessa ligação de renovação. Então, nós vamos avançando, vamos evoluindo consciencialmente, né? Através dos diferentes estágios de reencarnação, o espírito modifica os instintos primitivos e sensações, transformando-os em maiores sentimentos de amor e harmonia com as leis de Deus. Então, esse é um dos objetivos da reencarnação, né? E aí nós vemos que nós vamos estar sempre trabalhando numa condição em que nós sempre mantemos, como espíritos, uma interação com o mundo espiritual. Nós estamos sempre sintonizados, né? Essa interação existe, chega através de intuições, mas também nós temos a interação com o mundo espiritual no período entre encarnações. Nós estamos, muitas vezes, estudando, nos preparando também em um processo educacional. E temos a nossa interação com o meio ambiente, que é onde nós colocamos tudo que foi aprendido, nós colocamos à prova, exercitamos. Então, aqui, né, das diferentes encarnações, nós vamos sempre trazendo presente, passado e futuro, solidificando e cada vez mais ampliando o processo evolutivo, e esse subconsciente vai trazendo cada vez aquisições mais amplas, porque vai trazendo aquisições das diversas experiências que vão sendo vividas. E o Kardec nos fala, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que através das reencarnações, né, nós saímos basicamente dessa condição instintiva, onde simplesmente reagimos a todas as situações, né, de confronto e muitas vezes instintos violentos, onde gradativamente se vai ampliando, harmonizando as sensações e gradativamente desenvolvendo os sentimentos. Só que os sentimentos ainda podem ser inferiores ou superiores, mas o objetivo é que vá se desenvolvendo cada vez mais. Então, cada ser humano é responsável pela busca do seu equilíbrio, da sua harmonia. O Espiritismo auxilia no tratamento da consciência humana, lhe apresentando novos valores, educando o espírito. Então, o processo educativo do espírito irá transformar vícios em virtudes. Esse é o objetivo. A Paula comentou aqui, falando sobre vícios e virtudes, e esse é o processo educacional, transformar vícios em virtudes. Mas também, né, ela apresentou, foi estudado, que vícios e virtudes acionam as mesmas áreas do cérebro e que é possível ter prazer com as duas situações.
Então, aí que vem a pergunta: como acionar a vontade para eliminar um vício se a pessoa se compraz com esse vício? Isso é o que a gente vem fazendo há muitas situações, porque nós temos uma situação que nós percebemos a nível consciente, né? Então, nós podemos perceber enfermidades, desordens físicas em geral, muitas vezes processos obsessivos, né, são percebidos, e muitas vezes, à medida que isso vai se tornando crítico, a crise tem uma expansão cada vez mais ampla. Por outro lado, o indivíduo traz em si, nesse arcabouço do inconsciente, uma série de sentimentos que estão escondidos, né? Então, de como ele se manifesta através das máscaras, das projeções, situações de rancor, autopiedade, disputas, a culpa pela situação, muitas vezes não se aceitando ser digno, né, da felicidade, justificativas em gerais. Então, tudo isso emerge, e como nós vamos ver, as nossas tendências do passado são essa parte do fundo aqui do iceberg que não é visto. Mas isso aqui atua constantemente em nós. Então, as pessoas apegam seus sentimentos inferiores como se fosse um bem, né? Nós ainda trazemos apego. Por quê? Isso é um tipo de posse que não querem perder porque estão com eles há milênios. Então, nós trazemos muitas desses nossos sentimentos inferiores, nos apegamos a ele, são coisas que nós repetimos há milênios. A pergunta é: quantos milênios mais nós vamos querer estar repetindo as mesmas coisas, né? Então, aqui claramente nós vemos que sempre existe uma antítese, sentimentos inferiores e superiores. Então, o ódio para o amor, do egoísmo para o altruísmo, da maldade para a bondade, do ressentimento ao perdão, do orgulho para a humildade e do sofrimento para a felicidade. Só que a felicidade, vamos dizer, ela acaba sendo conseguida mesmo que nós não tenhamos adquirido todas as outras virtudes. É muito mais em função de como nós lidamos com o sofrimento, né? Se nós entendemos e utilizamos a inteligência para perceber que um determinado momento difícil que nós estamos vivendo é uma parte de um processo mais amplo, educacional, eu não preciso sofrer com isso, né? Nós podemos transcender a dor, claro, ela não vai sair, mas nós podemos trabalhar níveis de compreensão mais amplos. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas é só usar a força de vontade. E aí é que muitas vezes nós falhamos, né? Porque em muitas situações não é simplesmente uma questão de força de vontade, até porque o exercício correto da vontade, né, inclui determinadas fases que são diferentes, que é a motivação, deliberação, decisão, afirmação, planejamento e execução. Então, por que nós falhamos? Porque a gente quer fazer tudo, quer mudar tudo, quer transformar todo um processo que muitas vezes nós não estamos colocando um plano para isso, né? Então, nós temos outros cientistas aqui, um canadense, em 1936, ele falou sobre a síndrome geral de adaptação. E diz que nós vivemos sob estresse. É a marca da nossa sociedade, né? Possivelmente há 200 anos atrás, ninguém tinha estresse. Lógico. Vivia 30 anos, não tinha muita pressão, né? Tinha outras pressões, mas não a necessidade de instrução e de transformação que nós temos hoje. Então, ele diz que quando estamos vivenciando o estresse, né, nós vivenciamos uma condição que chama-se reação de alarme, durante o qual o organismo reconhece o estressor e começa ativando o sistema neuroendócrino. Depois dessa primeira reação de alarme, existem mais duas fases fisiológicas durante a questão do estresse, que é a adaptação e o esgotamento. Então, veja de novo aqui, ó, a palavrinha adaptação. Então, quando nós estamos no estresse, é porque nós estamos nos adaptando de uma situação para outra. Ou temos
A própria evolução nos coloca numa situação em que nós precisamos mudar. Mudar, né? Nada é estático. Então, nós temos a reação de alarme, passamos por um processo de adaptação e depois de esgotamento. Então, isso cria uma fisiologia bastante já estudada na atualidade. E que eles dizem, as reações de estresse resultam, pois, de esforços de adaptação. Vocês escutaram o Piaget falar disso? Que o aprendizado é esforço de adaptação? Então, o estresse também é esforço de adaptação. Se a reação ao agressor for muito intensa, ou se o agente do estresse for muito potente, o prolongado, poderá haver a consequência, né, ocasionando doenças, ou maior predisposição ao desenvolvimento de doenças, enfermidades físicas. Então, isso aqui também a gente consegue o estresse e as doenças psicossomáticas na revista de Psicofisiologia. E aqui nós estamos, isso é como nós nos encontramos, né? O nosso processo mental, né, depois de todos esses milênios incontáveis atuando, vamos dizer assim, no desequilíbrio, chega um momento que o espírito começa a querer mudar. Mas nós queremos mudar sim. Preciso perdoar, tenho que ser bom, tudo é difícil porque eu não consigo mudar, né? Tenho que aceitar, ninguém me ama, mas eu tenho que amar. E nós bombardeamos o nosso mundo psíquico com tudo isso. Mas olha só, a vontade precisaria estar agindo aqui. Mas lembra como nós falamos que para exercitar a vontade existem etapas de motivação, planejamento, até chegar na execução. Se isso não está bem interiorizado pelo espírito, nós falhamos. Né? E isso, na realidade, acontece com a maioria de nós encarnados. E nós vimos que são 12 bilhões de enfermos do lado de lá e outros 6 bilhões de enfermos aqui. É a maioria do planeta. Então, enfermidade não só física, isso traz, vamos dizer assim, dificuldade de toda natureza. Então, o Seeley propôs que as doenças de adaptação são predominantemente consequências do excesso